Algo importante que você levantou aqui, Daniel, é a questão da eficiência. É isso que eu queria trazer luz em cima disso também, porque a gente tem a questão, temos tabelas antigas, né, de publicação, aí, o fósforo funciona tanto, perde tanta eficiência através do pH. Isso se mantém ainda, Daniel, é fato, e um quanto que um produtor já tem uma área mais deficiente, deve buscar um fertilizante de mais eficiência, se é que isso existe ainda. Eu queria que contextualizasse isso para nós, porque normalmente esse fertilizante de maior eficiência é um fertilizante que vai ter um valor agregado maior. Então, justamente numa área que o produtor não está conseguindo produzir. É um pouco diferente a atitude, mas enfim, temos essa perda gigante de eficiência de fósforo baseado em pH, né? E o quanto que esse produtor precisa se preocupar em usar essa tecnologia, se ela existe, né? O quanto mais eficiente ele pode ser, ou ele deve se preocupar com isso. Bom, Felipe, primeiro jogar um banho d'água fria aí nas tabelas de pH e eficiência de fertilizante. Isso é algo que as empresas de fertilizantes utilizam muito. Eu vejo muitos consultores utilizando também. Eu não sei se esse é o caso, mas assim, vou ter que jogar um banho d'água fria em vocês. Aquela tabela que ela muitas vezes é citada como Embrapa 1980, ninguém sabe de onde saiu aqueles valores. É até engraçado essa história, porque eu fui descobrir isso querendo provar que ela era verdadeira. Eu tinha a tabela, vou fazer uma publicação, essa tabela é muito utilizada, vou fazer uma publicação mostrando como é que ela foi feita. E eu não achei em lugar nenhum. O primeiro documento que cita essa tabela é de 1974. 1972 é um Plano Nacional de Fertilizantes e Adubo, de 1972, e nesse material ela está citada como sendo do BRDE. O BRDE foi Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que financiou a Operação Tatu lá em 1964. Então, imagino que essa tabela seja... Isso aqui é tudo hipótese, né? Que seja derivada de algum estudo daquela época. Mas quando você vê essa tabela hoje sendo utilizada para definir dose de fertilizante, eu já vi acontecer. O produtor tinha uma recomendação, mas o pH do solo dele era tanto, ele ia aplicar uma dose maior porque a eficiência era menor naquele pH. Não façam isso. Ninguém sabe como aquilo foi feito, muito menos se é verdade. Então, aquela tabela a gente deve riscar do nosso dia a dia, que não é assim que funciona. Eu até fiz uma brincadeira com essa tabela e eu fiz uma tabela baseada num artigo lá de Minas Gerais, trazendo eficiência da absorção de nutrientes com pH. Até convido vocês a verem ela na NC Solos, mas a minha tabela é muito melhor do que a da Embrapa, porque a gente sabe como foi feito, sabe quais são as culturas, a gente sabe da onde saiu aqueles dados. A da Embrapa a gente não faz ideia. Então, por isso que eu digo que a minha é bem melhor. Enfim, primeiro ponto, Felipe. Daí agora voltando para a tua pergunta. Se nós temos um pH menor do que 6, temos que corrigir o pH. É o primeiro ponto. Eu não vou pensar em investir em adubação de maneira diferente porque o pH tá ruim. Não tá onde ele deveria estar. O pH é a primeira ripa do nosso barril para erguer. Usar mais ou menos fertilizante não vai te trazer a produtividade que aumentar o pH traria. Então, alguém que fala dessa maneira, que diz, olha, tem que aplicar mais adubo porque o pH tá baixo, não entendeu o barril de Michelin, certo? Uma coisa não compensa a outra. Se falta boro, você tem que aplicar boro. Se falta fósforo, você tem que aplicar fósforo. Se falta calcário, você tem que aplicar calcário. Não vai aplicar mais fósforo porque falta calcário. Então, tem que entender essa dinâmica. E esse ponto, né, Daniel, acho que é importante no contexto. Veja bem, talvez uma das grandes ações que o produtor pode fazer nesse momento é justamente investir um pouco mais em calcário. Sem dúvida. Por quê? Porque vai estar elevando a eficiência, né, global do solo de forma geral, né? Tanto do ponto de vista obviamente, de cálcio, magnésio, mas também tanto eficiência propriamente de fósforo, né? Fósforo, EPBN, atividade biológica, tudo funciona melhor quando o pH está aí próximo, o pH em água está próximo a 6. Então, seria o melhor investimento para você fazer. Não vou, ao invés de cortar do adubo, eu jogo um pouquinho mais de fósforo, um pouquinho mais de calcário. Isso que seria o primeiro pensamento. É corrigir o fator mais limitante. É sempre isso que a gente vai buscando dentro do sistema produtivo. Identificar qual que é a ripa do barril que está mais baixa e tentar elevar ela até onde o bolso alcança. Essa que é a questão. Mas enfim, arrumando esse pH, aumentando a eficiência global do teu solo, sem dúvida isso vai te pagar com produtividade.
E a outra questão que você vinha falando agora é do fertilizante de eficiência aumentada. É um pouco complexo falar sobre isso, porque a maior parte dos fertilizantes de eficiência aumentada, eles vão funcionar bem em solos que têm condições ruins, fósforo baixo, ou médio. É ali que o fertilizante de eficiência aumentada vai fazer o maior efeito dele. Então é justamente naquela área que não está entregando, que está ruim, onde o fertilizante mais caro vai funcionar melhor. Esse é um posicionamento interessante. E aí você fica assim, vou investir naquela área, já tá ruim, vou colocar o fertilizante mais caro. E aí vem outro ponto, que é o ponto de custo realmente. Um fertilizante, para valer a pena, a eficiência dele tem que ser pagar em produção. Então não adianta a eficiência do fertilizante ser 20% maior do que um fertilizante normal, se ele custa 70% mais. Então esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Vale a pena jogar, então, 2, 3 vezes mais do fertilizante normal, que vai sair mais barato, do que jogar uma quantidade menor do fertilizante premium. Esse é um ponto que a gente tem que observar. Então, os fertilizantes premium têm que se pagar. O que eles ganham de eficiência tem que ser pago, né, pela produção. Então, não adianta custar 70% a mais e entregar, seja 20% a mais de eficiência, mas normalmente esses fertilizantes ganham espaço porque é difícil da gente quantificar essa eficiência. Pois bem, mas e cadê a tua testemunha com o normal para ver qual foi a eficiência da testemunha? Então isso é um vespeiro que nós estamos mexendo aí. É um assunto delicado, né, Daniel? E até para botar mais lenha na fogueira, normalmente a gente tem pontos de P2O5 a menos, né? Então a concentração desse fertilizante é menor. E aí quando a gente vai para o lado de posicionamento comercial, muitas vezes a gente vê aquela tabela de pH, enfim, redução de dose. Então, qual é o comportamento solo, né? Como a gente viu essa dinâmica, você falou em envelhecimento do fósforo no solo e tal. Para esse tipo de fertilizante, essa dinâmica segue a mesma? Ou a quantidade que a gente colocou a menos vai contar? Como que funciona isso? Conta aí para o nosso ouvinte. Bom, os fertilizantes de eficiência aumentada, eu vou focar aqui nos fosfatados, eles têm vários princípios ativos, digamos assim, vários mecanismos de ação. Tem muitos que são incorporados ou recobertos com ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos têm função de lá no solo se ligar a alumínio e ferro que poderiam se precipitar com fósforo, ou então se ligar a sítios de adsorção onde o fósforo seria ligado. Então a função desses ácidos orgânicos é deixar o fósforo mais disponível. E mais disponível, mais acessível à planta, por isso vem a sua maior eficiência. Isso aqui é um fósforo onde o solo tem menos poder sobre ele, certo? E aí ele ganha eficiência. Agora, existem outros fertilizantes de eficiência aumentada que são recobertos, apenas um recobrimento físico, para reduzir a solubilidade do fertilizante. Você reduz essa solubilidade através de um polímero, vamos imaginar um recoberto com plástico, né? Um polímero, um plástico. E esse plástico diminui o acesso da água nesse fertilizante, então ele dissolve mais lentamente. Se ele está sólido ainda, ele não está reagindo com o solo, ele está lá no grânulo do fertilizante. E ele vai sendo liberado de maneira mais gradativa e vai permitindo que a planta chegue até esse grânulo de fertilizante com as suas raízes e absorva ele sem que ele tenha interagido tanto com o solo. É um mecanismo de ação também que pode ser utilizado. E, de maneira geral, os mecanismos de ação propagados pelas empresas de fertilizantes, eles funcionam. Existe comprovação científica para eles. Então, o mecanismo, o efeito existe. O que temos que ter cuidado é com a magnitude do efeito. Por exemplo, se eu tenho um grânulo de fertilizante, tenho ele recoberto com ácido orgânico, será que tem ácido orgânico suficiente para competir com todo o solo ao redor daquele grânulo? Então, a gente tem que começar a olhar para esses aspectos. E o que eu posso dizer é teste. Você vai utilizar um fertilizante de eficiência aumentada que tem um valor agregado maior, faça um teste na tua área. Eu sei que é difícil, mas a gente trabalha com pesquisa, a gente tem as nossas instituições de pesquisa, levam fertilizante para esses locais. Muitas vezes são as empresas que buscam as instituições de pesquisa, mas por que não grupos de produtores começar a acessar as instituições de pesquisa para financiar de maneira direta, né, a pesquisa com tal produto? É o que a gente vê acontecer em grandes cooperativas. Vou dar o exemplo da Agrária no Paraná, que tem a sua instituição de pesquisa que serve de filtro antes de chegar nos produtores essas tecnologias. E aí chega algo que não funciona para minha região, para minha condição funciona. Então essa é a única maneira da gente
comprovar, sem sombra de dúvidas, que aquele fertilizante vale a pena para a tua condição, que aquela tecnologia se paga dentro do teu sistema produtivo. Fora isso, é apenas apelo comercial.